boa noite. A pandemia da Covid-19, além de afetar todo mundo com o vírus causador de doença, também foi responsável pelo aumento exagerado de transtornos psicológicos em toda a população, sendo a população adulta significativamente afetada. Hoje, as repórteres Vitória de Salles, Tainara Alves e Micaela Santana trarão uma cobertura completa sobre o assunto. Hoje é 21 de outubro e o jornal está começando. Boa noite, Renan. Boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo agora. A reportagem de hoje trata de um assunto interessante a todos os telespectadores. São os assuntos relacionados à saúde mental dos adultos, não foram abordados até mesmo antes da pandemia. Porém, em decorrência dos recentes acontecimentos, tais temas acabaram ganhando maior destaque, visto que a circunstância na qual a população adulta se encontra nos dias atuais teve grande impacto em suas rotinas. Entre as principais causas da deterioração da saúde mental dos adultos em tempos de pandemia estão a falta do convívio social, por conta do isolamento, o aumento do estresse gerado por conta do convívio contínuo em função da quarentena e a limitação das atividades rotineiras e hoje já não podem ser mais. Estudos específicos realizados pelo Instituto de Comunicação, Informação e Saúde da Fiocruz, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade Estadual de Campinas, relatam que 40% da população adulta se sentiu triste ou deprimida e 54% se sentiram ansiosos ou nervosos frequentemente. Porém, os percentuais foram ainda maiores entre adultos jovens na faixa etária entre 18 e 29 anos, na qual podemos ver aqui no gráfico que corresponde a 54% e 70% respectivamente. A reportagem continua com Tainara Alves com maiores detalhes. Entre os aspectos que contribuíram com o aumento do quadro de angústia e depressão entre a população adulta durante a pandemia estão os aspectos socioeconômicos. Em geral, 55% dos indivíduos relataram a diminuição de suas rendas e 7% ficaram sem rendimento algum. A parcela da população com renda per capita inferior a meio salário mínimo foi a mais afetada, uma vez que 64% dessas pessoas perderam suas rendas e 11% ficaram sem renda alguma. Em relação aos trabalhadores autônomos, aproximadamente 58,6% dos entrevistados afirmaram ter ficado sem trabalho, conforme apontam os dados do estudo citado anteriormente. Mais detalhes com Micaela Santana. Em relação aos impactos do desemprego na saúde mental dos adultos, podemos citar o medo de se contaminar e não ter condições de arcar com os gastos de um tratamento adequado, o medo de disseminar o vírus entre parentes e amigos, a ansiedade gerada pelo aumento do número de cortes de funcionários, ocasionando um número maior de desempregados, e a incerteza em relação ao futuro frente às consequências trazidas pela pandemia. Além disso, o período pandêmico também provocou o aumento do número de casos de violência doméstica, o aumento do uso de drogas, maior número em suicídio, além de o aumento dos casos de obesidade, em decorrência do descuido em relação à alimentação e limitação de práticas de atividades físicas, contribuindo com o sedentarismo. Do Rio de Janeiro, Micaela Santana. É com você, Renan. Para finalizarmos com essa linda noite, nada melhor de lembrarmos a população na necessidade de não deixar de utilizar a máscara, não deixar de utilizar um álcool em gel, ok? Eu sei que nós estamos ainda nesse finalzinho de Covid, de pandemia, porém é muito importante que a gente se previna, se proteja e proteja quem está ao nosso lado. Então, muito obrigado para você que nos assistiu, tá? E é isso, tenha uma boa noite.